Amém. Tome seu assento falando para a pessoa que está do seu lado. Não converse comigo agora. Eu não quero saber o que você tem para me dizer. Depois do culto você me fala. Amém? Irmãos, quando a gente olha para... Pode deixar o versículo lá? Quando a gente olha para esse versículo, a gente percebe na primeira parte dele, a respeito, João está ali registrando aquilo que Jesus estava falando, e Jesus estava dizendo que o ladrão vem somente, ou seja, para um fim específico, um fim claro, algo que realmente tem um objetivo, um alvo, e ele vem para roubar, matar e destruir. Quando a gente olha apenas para essa primeira parte do versículo, a gente pode às vezes ter uma visão chamada de visão maniqueísta, onde tudo que acontece de ruim na minha vida é esse ladrão que veio para roubar, para matar e destruir. Tudo que acontece de bom na minha vida veio da parte do Senhor. Baixa um pouquinho só o fundo musical para mim. Tudo que acontece de ruim, então, é porque é Satanás, é esse ladrão que vem, que mata, que destrói, então a culpa é toda dele. Aquilo que acontece de bom, isso eu acredito a Deus, porque foi Deus que me deu. E essa visão maniqueísta, ou seja, onde se acredita, obviamente, na existência apenas do bem e do mal, ela é muito confortável. Por quê? Porque se aquilo que acontece de bom é fruto de Deus e aquilo que acontece de mal é fruto do diabo, logo eu não tenho responsabilidade nenhuma com aquilo que acontece comigo. Eu não preciso ter responsabilidade. Porque eu não preciso me preocupar com as minhas decisões e com o fruto das minhas ações, porque aquilo que acontece comigo já é pré-determinado, pré-produzido, ou por Satanás, ou pelo Senhor. Então a gente imagina assim, se a gente está passando por uma dificuldade na vida, seja ela a ordem que for, emocional, financeira, então a gente diz, essa dificuldade é porque Satanás, ele se levantou contra mim. Logo, se eu estou passando numa fase da vida onde as coisas estão dando certo, então eu digo, não, isso é porque Deus agora está me abençoando. E isso acaba sendo confortável, porque eu posso acreditar até aquilo que faço, tudo em Satanás, ou no próprio Senhor. Mas isso não vai de acordo com a Bíblia. A grande verdade é que nós acabamos sendo fruto daquilo que decidimos fazer e que decidimos ser. Então tem coisas que a gente põe a culpa em Satanás que ele não tem culpa. A culpa é sua porque você decidiu lá atrás fazer alguma coisa que desencadeou nisso aqui agora. Então, a gente tem que ter essa visão de nós mesmos. Quando a gente lê o versículo de novo, a gente percebe que tem a segunda parte do versículo. Então a gente entende que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aquilo que Deus tem, aquilo que Jesus tem para nos oferecer, é maravilhoso, é melhor, é grandioso. Mas entre a parte A do versículo e a parte B do versículo, existe eu e você com o poder de tomar a decisão, o livre-arbítrio de querer aquilo que está lhe sendo imposto. E a gente gosta de fazer esse crédito ao diabo ou ao Senhor, e às vezes eu posso entender que o vale nem sempre é culpa de Satanás. Por quê? Porque às vezes o Senhor nos leva a ter dificuldades para que a gente enxergue o Senhor. Então aquilo que me aconteceu, na verdade, não é culpa do diabo, mas o próprio Senhor quis assim. Então a gente tem que entender e se colocar e perceber aquilo que, as decisões que temos que tomar a respeito daquilo que temos. Esses dias atrás alguém me perguntou, pastor, onde é que começa o divórcio? O divórcio começa no namoro. Como que o divórcio começa no namoro? É no namoro que você já tem indícios de que a pessoa, daí os jovens aqui,
vocês já terão indícios de que a pessoa com quem vocês estão se relacionando é uma pessoa que lá na frente vai dar problema ou não. Então todo mundo avisa, olha, isso não vai dar certo. A família avisa, isso não vai dar certo. Os pais avisam, isso não vai dar certo. Mas a pessoa decide pagar para ver. E aí lá na frente, aquele divórcio acontece, a tristeza vem e a gente acredita aquilo a Satanás. Mas na verdade foi você que decidiu. Foi você que quis. Mesmo quando todo mundo diz que não, você disse não, eu pago para ver. Então a culpa é de quem? A culpa é de quem tomou a decisão. Não é exatamente o que aconteceu com Sansão? Quando Sansão viu uma mulher, ele disse para o pai dele, pai, eu vi uma mulher dos filisteus, dos inimigos, e eu gamei nela. Estou chonado com essa mulher. E o pai disse, meu filho, não é bom que seja assim. Porque nós temos mulheres cristãs aqui. Nós temos mulheres que servem ao Deus Todo-Poderoso aqui. Por que você quer aquela? Olha a resposta de Sansão. Porque aquela foi que agradou os meus olhos. Olhos. Então ele foi contra o conselho do próprio pai e mãe. E eu não sei você, mas eu já tive muita experiência e eu sei que não vai dar certo. Quando pai e mãe falam, para, meu filho, tem um poder espiritual nisso. É melhor você prestar atenção, porque é para o teu bem. Então a gente acaba sendo o produto de muitas decisões que tomamos. Agora segura o que eu vou dizer, porque tem que entender isso. De modo que cada um de nós tem o diabo que merece. Porque se as decisões que eu tomo me levam para perto do Senhor, então o diabo diante de mim não tem poder e fica embaixo dos meus pés. Mas se as decisões que eu tomo me afastam de Deus e me levam para perto de Satanás, então Satanás fica muito grande e ele me derrota, porque ele é bem maior do que eu. Fruto da decisão. Então você acaba tendo o diabo que você criou, que você alimentou através das suas decisões. O diabo se alimenta de obras de homem. A serpente se alimenta do pó da terra. O homem, a mulher foi criado do pó da terra. O homem foi criado do pó da terra. O homem é terra. E à medida que esse homem caminha, o pó, que são as suas ações, vão caindo ao chão e a serpente se alimenta. O diabo se alimenta das ações do homem. Então, se eu não alimento Satanás, logo ele é um fraco perto de mim. Mas se as ações que eu pratico, se a vida que eu levo alimenta a necessidade de Satanás de se alimentar desse pecado produzido por mim, então esse Satanás, ele passa a ser grande e forte e destrói a minha vida. E aí nós estamos hoje num culto de jovens, onde, talvez você não saiba, mas eu vou te falar o que eu sei, o que Deus sabe e o que o diabo sabe. As decisões que vocês vão tomar nos próximos meses, e quem sabe no máximo nos próximos 2 anos, 3, refletirão para o resto da vida de vocês. Essa é a fase onde a gente passa desapercebido muitas vezes, mas eu venho aqui me levantar e alertar vocês. As decisões que vocês tomarem nesse período agora, nos próximos 2, 3 anos, irão refletir para o resto da vida de vocês. Então as decisões têm que ser tomadas baseadas naquele que dá vida. E não naquele que rouba, mata e destrói. Quem está entendendo, diga glória a Deus até aqui. E o que é que o diabo rouba, mata e destrói? Primeira coisa, ele mata, ele rouba a possibilidade humana da transcendência. O que é isso? É ir além da matéria. É entender que a nossa vida não é apenas o corpo, mas é a alma e o espírito. Quando a gente anula isso e passa a viver de forma desequilibrada, então nós pendemos para um lado só. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, você não precisa abrir, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então você tem que entender o seguinte, essa camisa, ela veste o meu corpo, mas o meu corpo veste a minha alma, aquilo que eu sou. Então quando a tendência minha é uma tendência que traz um desequilíbrio, então eu pendo apenas para o corpo, então tudo que envolve o corpo é o que me traz prazer. E se tudo que me traz prazer está vinculado ao corpo, então eu pendo para essas coisas. Logo, sou destruído, sou roubado, sou morto espiritualmente. Então, tomamos decisões baseadas no prazer que temos através do corpo. E essas decisões, elas nos matam. Entenda isso. Corpo, alma e espírito. O corpo é essa junção de carne e ossos que está aí e que é pó e vai voltar para a terra. A alma é aquilo que é o centro das tuas vontades e dos teus desejos. O espírito é aquilo que te liga a Deus, ao espiritual. Se aquilo que te liga a Deus é mais forte do que a alma, os teus desejos, logo isso refletirá no corpo. E você conseguirá vencer as tentações. Agora, se as tuas emoções, os teus desejos são mais fortes dentro de você do que o espírito, que é aquilo que te liga a Deus, então os teus desejos, as tuas emoções se unirão ao corpo e apagarão o espírito. Então aquilo que te liga a Deus será apagado e extinto dentro de você, de modos que você passa a viver só em função dos teus desejos que são exteriorizados pelo corpo. Quem entendeu? Estão falando amém, mas é um amém meio desconfiado. Então você pende totalmente ao corpo. Então se o corpo é o meu termômetro, tem alguma coisa errada. Aí vem uma pessoa na igreja que está com câncer, cheio de metástases por todo o corpo. E vem aqui, levanta a mão, e glorifica a Deus, e louva a Deus, e sente a presença de Deus. Por quê? Porque o que está dentro dela é mais forte do que o que está no corpo. Aí chega um camarada aqui que está com a unha encravada e diz: ah, Jesus me mata por causa dessa unha. Então, aquilo que está ligado ao corpo é mais forte do que aquilo que te liga a Deus. Então, você vê lá aquela moça linda, maravilhosa, que você está gamado, beijando outro rapaz, você pede para morrer. Você liga uma musiquinha lenta no quarto, apaga a luz e fica chorando. A musiquinha em inglês, né? Você não sabe nem o que está falando, mas amém, eu estou aí nessa vibe. Eu estou na força. Deixa eu aqui, mãe. Por quê? Porque o que importa é aquilo que te satisfaz. Aquilo que te satisfaz. Agora, quem está conectado com Deus tem a paciência e a tranquilidade de dizer: não era para mim, o Senhor tem algo melhor a meu respeito. A minha alegria, o meu prazer não está nas coisas vinculadas à carne. Quem está entendendo? Então nós somos levados... É como a história de Pedro e a desconstrução daquilo que Pedro era, que simplesmente era o homem que orou com Jesus, que esteve no Monte da Transfiguração com Jesus, e de repente Jesus vai orar e quando volta Pedro está babando. E a Bíblia diz, na palavra lá em Lucas 22, você não precisa abrir, 45, que foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Está escrito na Bíblia. Por quê? Porque aquilo que me liga a Deus é tão fraco que quando eu dobro o joelho eu não sinto prazer nenhum. Eu sinto tristeza. Eu dobro o joelho e olho assim, são 7h51. Meu Deus, ainda é 7h51? Já está doendo as minhas costas, meu joelho. Meu Deus, o que eu vou falar? Eu não tenho o que falar. É uma tristeza. Por quê? Porque aquilo que te liga a Deus está como um pavio fumegando. Fraco. Então, o Senhor os achou dormindo de tristeza, gente. Isso é muito sério. Por quê? Porque o meu desejo de viver o espiritual vai embora.
Então o que o diabo rouba? O diabo rouba o lugar de Deus em nós. E no lugar que tínhamos Deus, agora a gente coloca coisas. Aí eu pergunto para você, você poderia servir a Deus melhor? Sim. Então por que você não vem mais à igreja, por exemplo? Aí você pode me responder, pastor, é trabalho. Pastor, é estudo. Pastor, são os filhos. E eu pergunto para você, tudo isso não é bênção? Sim ou não? Sim ou não? Quem foi que te deu? Senhor? O Senhor que me permitiu. Amém? Então você pega a bênção que Deus te deu e usa essa bênção como desculpa para se afastar de Deus. Aí se coloque no lugar de Deus. Se Deus quer chamar a tua atenção e te deu coisas, e agora você está dando mais importância a essas coisas do que a Deus, o que você faria no lugar de Deus? Tiraria essas coisas. E aí o Senhor tira as coisas da gente, e a gente diz, foi o diabo que roubou. Oh, uma vergonha. Foi você que decidiu. Foi você que quis assim. Foi você que desejou isso. Então a gente cria um cristianismo completamente enfraquecido. Quem entendeu até aqui? Vou mais longe? O diabo rouba a nossa capacidade de negar aquilo que é da carne. Aquilo que é da carne. É como se ele matasse a nossa individuação, que é diferente de individualização. A individuação é a capacidade que o sujeito tem de, independentemente do lugar que ele está e das pessoas que o rodeiam, manter-se firme na posição que ele defende. Isso é individuação. E aí o que acontece? O Pedro, que estava dormindo, foi acordado com os soldados que chegaram. Os soldados chegaram com violência. O que Pedro fez? Puxou uma espada e arrancou fora a orelha do Malco. Por quê? Porque Pedro era bom na espada, que mirou na orelha? Não, Pedro foi para arrancar a cabeça. O cara baixou, pá, arrancou a orelha fora. O que Pedro virou? Se eu estou num lugar onde todo mundo está dormindo e está alienado a Deus, eu vou dormir também. Se eu estou num lugar onde tem violência, então eu vou ficar violento. É a desconstrução da individuação, onde você pode ser diferente do meio que você está. Vou dar um exemplo. Você não precisa, há uma necessidade do ser humano de querer ser aceito no meio que ele está. Então, se eu entro no meio de uma galera que fala palavrão, eu vou falar palavrão. Se eu entro no meio de uma galera que tem sexo antes do casamento, eu vou procurar essas coisas. Por quê? Porque eu quero ser aceito nesse meio. Então eu não consigo ter a minha individuação. O diabo rouba isso de mim. Eu não consigo chegar no lugar. Quando Pedro coloca o pé na violência, ele diz, eu vou ficar violento também. E aí Jesus vê o seu discípulo, que foi ensinado em amor, com uma espada na mão, arrancando a orelha do outro. Aí Jesus para, pega a orelha, cola e diz assim, meu filho, o que é isso? Quem é você? Você é aquilo que eu te ensinei a ser? Ou você é aquilo que o meio manda você ser? Então você chega no meio de uma galera que está bebendo e você não bebe. Mas você diz, pô, vou beber, porque eu quero ser igual. Você chega numa galera que tem uma boca imunda, suja, você fala, eu também vou ter a boca suja e imunda, porque eu estou no meio dessa galera. Então o diabo rouba a individuação, aquilo que nós somos, aquilo que Deus tem para nós. Então a gente se torna semelhante ao terreno que pisamos. Então se você pisa na igreja, eu pisei na igreja, eu sou crente. O louvor canta e levanta a mão. O povo chora, chora. Por quê? Porque nesse terreno eu tenho que ser assim. Mas daí eu saio daqui e piso na escola e digo, não, aqui na escola é outro terreno. Então é uma espécie de crente camaleão, né? Aí aqui na escola é outro terreno. Então nesse terreno da escola é diferente. Aqui eu sou descolado. Aí anda, parece que tem um revólver na cintura. Parece que tem um revólver na cintura. Por quê? Porque eu sou descolado. O diabo rouba a individuação. Então, se você é luz, você tem que ser luz em qualquer lugar, porque foi para isso que o Senhor te criou. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus por isso, amém? Ele rouba essa capacidade
da individuação. Ele destrói a nossa capacidade de compromisso e de intimidade com o Senhor. Vou continuar no Pedro. Jesus é levado e a Bíblia vai dizer assim: e Pedro seguia de longe. Por que de longe? O cara que orava com Jesus, que foi para o monte com Jesus, Pedro, Tiago, João, num bar. Se vocês querem fazer eu cantar, eu não vou não. Era Pedro, Tiago e João em tudo. Pedro, Tiago e João em tudo. Mas de repente está lá Pedro seguindo Jesus diga comigo, cadê a intimidade? Por quê? Porque se eu vou desconstruindo tudo aquilo que Deus me deu. E o diabo vai roubando, matando e destruindo. Você acha que o diabo quer roubar o teu carro? Você acha que o diabo quer roubar a tua casa? Você acha que o diabo quer roubar o terreninho que você comprou? O diabo quer roubar a tua comunhão com Deus. Porque o resto é consequência. Então a gente vem para a igreja atrás de alguma coisa que Deus pode me dar. Para preencher o que está me faltando. Mas eu não quero Deus. Eu quero apenas aquilo que Ele possa me dar. E aí se eu venho à igreja e faço uma campanha e Deus não muda o meu cativeiro, porque a gente usa essas expressões, e enche o bolso de dinheiro, o que acontece? Deus não quer me abençoar. Deus está pesando a mão. Deus quer comunhão contigo, meu filho. Pedro estava seguindo Jesus de longe. Amém ou não amém? Amém? Então, pessoas que não conseguem ser confrontadas. Consegue ser confrontado. Essa igreja funciona. O Senhor, Ele provê todos os recursos financeiros para essa igreja. Estou falando dessa aqui. Todos os recursos financeiros. Nós temos aqui uma multidão de pessoas que trabalham para o Senhor voluntariamente. Mas às vezes alguém se sente chateado, como já aconteceu outras vezes, de dizer, ele colocou o copo aqui, o outro veio e colocou o copo aqui, ele devolveu o copo ali, eu não quero me chatear, estou indo embora. Eu não quero fazer mais nada para o Senhor. Eu não quero mais intimidade. Quero seguir de longe. Então não aceite ser confrontado. Mas o Senhor veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. O meu tempo ali esgotou. Mas eu vou falar mais. Você achou que eu ia mandar vocês ficar de pé, né? Vou falar mais 5 minutos. Amém? Só mais 5 minutos. Amém? Vocês me dão mais 5 minutos? Quem me dá mais 5 minutos, levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tá bom, já posso amanhecer. Nem contei os do lado de cá. Estou quase terminando. Ele destrói a nossa capacidade de comunhão, finalmente, com o Pai. Pedro está vendo Jesus sendo esbofeteado, interrogado, e a Bíblia diz que ele se assenta ao redor de uma fogueira. Sabe qual é o fim da linha? É quando você se assenta com pessoas que não têm nada do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro se tornou um deles. Agora estava longe e estranho da casa do Pai. Eu achei interessante, preste bem atenção nisso que eu vou falar. Dias atrás eu estava vendo uma reportagem, estava um paraquedista falando. E ele disse, na reportagem, na entrevista que ele estava dando, toda pessoa deveria saltar pelo menos uma vez de paraquedas. Saltar de um avião em movimento. Então você olha para a terra e você tem o poder na mão, a liberdade, a glória do salto. É como se ninguém te segurasse, ninguém tivesse poder sobre você. É como se você agora estivesse absolutamente livre. Aí ele parou e disse assim, só tem um problema, eu continuo caindo. Tem a glória? Tem, mas eu estou caindo. Tem o prazer? Tem, mas eu estou caindo. Tem a emoção? Tem, mas eu estou caindo. Tem a sensação? Tem, mas eu estou caindo. É exatamente o que o diabo faz com a gente. Então você lá de cima olha e diz assim, eu não preciso mais de Jesus, Jesus está pequenininho.
Eu não preciso mais da igreja, a igreja está pequenininha. Eu não preciso viver uma vida com o Senhor. Isso tudo é muito pequeno. Porque eu estou no alto da minha glória, do meu prazer e da minha alegria. Mas você continua caindo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E aí tem um versículo que é libertador e eu vou encerrar com ele. Que versículo é esse? É o versículo que diz que o diabo não pode te matar, te roubar e te destruir. Aí você diz assim para mim, mas pastor, lá está escrito, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Aí eu vou te dar um versículo que o ladrão não tem autorização para te matar, roubar e destruir. E você diga glória a Deus. Só tem um problema. É que existe uma regra nisso. Vamos colocar lá. Vem comigo. Observe. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro... E então... Quem entendeu esse versículo? Vou explicar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Só que ele não tem autorização de fazer isso sem te amarrar primeiro. Ele não pode... Isso é um princípio bíblico. Jesus colocou esse cabresto na boca dele. Jesus disse, tu pode roubar, matar e destruir só se amarrar o valente primeiro. Sem amarrar, tu não rouba. Aí sabe o que eu entendo? Eu entendo que o ladrão entra e ele não furta. Ele tem que ir para a guerra primeiro. Jesus colocou isso em Satanás. Isso tu não toca sem guerra. Aí você pula dentro da casa da pessoa para roubar, só que você vai ter que amarrar o valente. Uma vez amarrado, aí você pode roubar a casa. Aí então, ele rouba, mata e destrói, depois que te amarrou. Agora eu acho interessante que Jesus disse, o valente. E observe que só nesse versículo ele cita 2 vezes a palavra valente. Está escrito aí. Então ele está dizendo assim, eu te dou todo o poder, no céu e na terra. Obras maiores do que a minha tu fará. Você é um valente. Você é um guerreiro. Você é poderoso. Aí o diabo pula para roubar aquilo que você é. Aquilo que você tem de mais precioso. E talvez você nem se mexa. Então o diabo pega, senta na cadeira, começa a te laçar a corda. E você está ali absolutamente em silêncio. Não tem reação. Aí então, ele vai e rouba a casa. A gente gosta muito da palavra restituição. Quem não gosta, né? Tem até o hino, restitui, eu quero de volta. A gente devia ter vergonha dessa palavra. Por quê, pastor? Porque se eu preciso de restituição, é porque o diabo entrou, não teve guerra, ele me amarrou e me roubou. Isso é uma vergonha para mim. Quando eu digo eu quero restituir, é porque ele entrou, te amarrou e te roubou. Não teve guerra. Então eu quero encerrar a minha palavra nessa noite, convocando vocês, jovens que estão aqui, todos que aqui estão, para que a gente compreenda e entenda essas palavras que foram ditas aqui. Jovens de Deus, do Senhor que estão aqui, todos os grupos que aqui cantaram, de forma tão maravilhosa, não permitam que o diabo amarre vocês, destrua vocês. Não pendam para a carne e para os prazeres que envolvem o corpo, porque o que Deus tem para vocês é algo glorioso, é algo espiritual. Nessa noite, nós temos para o lado de fora a oferta de Satanás para te roubar, te matar e te destruir. Mas aqui dentro tem um Jesus que diz, eu vim para que vocês tenham vida, força e sejam valentes. Eu quero que você fique de pé, nós vamos fazer uma oração.